O Jardim do Éden, escrito por Ernest Hemingway. O livro narra a história de David Bourne, um jovem escritor americano, e sua esposa, Catherine, durante a sua lua de mel prolongada pela Europa. Eles passam a maior parte do tempo em resorts na costa mediterrânea da França e da Espanha. O livro começa com os dois em um período de êxtase e despreocupação, com uma relação que parece harmoniosa e apaixonada. Catherine é uma mulher ousada, de espírito livre e fascinada por mudanças. Ela constantemente busca formas de reinventar a si mesma e ao casamento, o que resulta em um relacionamento intenso, mas também profundamente problemático. Catherine começa a introduzir dinâmicas inesperadas no relacionamento, desafiando as convenções de gênero da época. Ela corta o cabelo bem curto, quase igual ao de David, e os dois começam a se referir um ao outro como irmão e irmã. Ela quer criar uma espécie de simetria física e emocional entre eles, o que, inicialmente, David aceita e até acha excitante. No entanto, a obsessão de Catherine por essas transformações começa a tomar um rumo mais perigoso à medida que ela tenta manipular a relação para seus próprios desejos e caprichos. A viagem de lua de mel se complica quando Catherine apresenta David a uma jovem mulher chamada Marita. Catherine sugere que Marita entre em um relacionamento com eles, criando um triângulo amoroso. Catherine vê isso como uma forma de aprofundar e explorar suas próprias fantasias e desejos, ao mesmo tempo em que desafia os limites da relação com David. Marita, que é mais dócil e menos dominadora que Catherine, aceita a proposta. David, inicialmente relutante, acaba cedendo à situação, e os três se envolvem em uma dinâmica emocional e sexual complexa. À medida que o relacionamento entre eles se desenvolve, Catherine começa a perder o controle sobre a situação que ela mesma criou. Ela se torna cada vez mais instável e volátil, oscilando entre o desejo de dominar David e o medo de perdê-lo. A relação entre David e Marita se aprofunda, e ele encontra em Marita um tipo de equilíbrio emocional que Catherine, com seu comportamento imprevisível, não é capaz de oferecer. Marita se torna uma figura de conforto e estabilidade para David, enquanto Catherine mergulha em um estado de autodestruição. Além dos dramas pessoais, o romance de David com Marita começa a influenciar diretamente o trabalho de escrita de David. Ele está trabalhando em uma série de histórias autobiográficas que remontam à sua infância e às suas experiências de caça com o pai na África. Para ele, essas histórias são um modo de explorar sua identidade e seu passado. Catherine, por outro lado, vê a escrita de David como uma ameaça ao controle que ela tem sobre ele e tenta intervir, queimando uma parte significativa do trabalho dele em um ato de vingança e desespero. Esse ato simboliza o auge de sua instabilidade emocional e sua incapacidade de lidar com o que ela criou no relacionamento. Após esse episódio, David fica devastado pela perda de seu trabalho, mas decide reconstruí-lo, dedicando-se ainda mais à escrita. Ele encontra em Marita um apoio essencial, e ela o ajuda a restaurar parte do que foi perdido. Enquanto isso, Catherine, agora completamente fora de controle, vai embora, deixando David e Marita para trás. O final do livro sugere que, embora David tenha sofrido profundamente pela destruição de seu trabalho e pelo colapso de seu casamento com Catherine, ele começa a encontrar uma nova forma de equilíbrio e paz com Marita. O romance termina de forma ambígua. David permanece com Marita, mas ainda está emocionalmente marcado pelas cicatrizes deixadas por Catherine. O livro, que começa com um tom de descoberta e paixão, termina com uma sensação de perda e reconstrução, tanto em termos do relacionamento de David, quanto de sua identidade como escritor. Leia o livro, curta o vídeo e se inscreva no canal.